Olá, pessoal. Aqui é o Gilberto do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é: quantas vezes posso usar o FGTS no financiamento? Muita gente tem dúvida quando, por exemplo, ele quitou o financiamento usando o FGTS e pretende vender o imóvel e quer saber se o comprador vai poder utilizar o FGTS. Outra situação que pode acontecer é que, por exemplo, você não pode usar o FGTS na entrada. Que alternativas existem? Outra questão que é muito perguntada é assim: eu posso usar somente uma vez num financiamento o FGTS? Ou quantas vezes eu posso financiar? Vamos lá? Então, pessoal, o uso do FGTS é uma das prerrogativas mais importantes no crédito imobiliário. É uma oportunidade de usar um recurso que pode ser utilizado de três maneiras. Você pode utilizar o FGTS na entrada ou na aquisição à vista, sem financiamento. Você pode usar durante o financiamento para amortizar o que está na dívida e para pagamento de parte de prestação. Para um melhor entendimento, a gente preparou uma apresentação aqui. Quantas vezes posso usar o FGTS no financiamento imobiliário? Vamos ver? Então, nós preparamos esse quadro aqui que ele demonstra as hipóteses de utilização do FGTS. Vejam aí que tem aquisição, pagamento de parte de prestação, amortização e liquidação. A grosso modo, depois a gente vai falar mais particularmente em cada modalidade, é assim. Na aquisição, existe um intervalo de 3 anos para o mesmo imóvel utilizado. A condição na aquisição é para o imóvel. Ou seja, se for um imóvel novo, não vai haver restrição de utilização. Já para um imóvel usado, precisa saber se ele já teve utilização do FGTS como entrada ou, se no caso de ter utilizado o FGTS, há quanto tempo. Se for mais de 3 anos, ele vai poder utilizar. Se for menos de 3 anos, ele não vai poder utilizar na entrada. Já o pagamento de parte de prestação ou amortização, não há condição para o imóvel. A questão é a utilização, o intervalo que existe para cada trabalhador. Assim, se você utilizou o FGTS na aquisição, isso não quer dizer que você tenha que esperar novamente 3 anos para poder utilizar, para amortizar ou liquidar, ou para pagamento de parte de prestação. Os intervalos de uso são independentes, ou seja, o intervalo para aquisição é um, o intervalo para amortização é outro, e o intervalo para pagamento de prestação é outro. Eles não dependem entre si, não têm inter-relação. Vamos andar com a demonstração aqui. Então, vamos falar um pouquinho da entrada, do FGTS como entrada. Tá? Então, a gente vai ver a condição. Como falamos anteriormente, a condição na entrada é para o imóvel. Ou seja, tem que ser verificado se ele utilizou o FGTS na compra anterior há mais de 3 anos ou não. Então, vamos acompanhar? No caso da entrada ou na aquisição à vista com o FGTS, o intervalo de uso é para o imóvel. Onde vai ser verificada essa questão? É na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel fica registrado se a pessoa utilizou o FGTS na entrada ou na aquisição à vista ou não. Se é um imóvel novo, não haverá impedimento de utilização do FGTS. No caso de imóvel usado, isso precisa ser verificado. Se foi há mais de 3 anos, ele vai poder usar. E se for há menos de 3 anos, ele não vai poder utilizar o FGTS na entrada. Então, acho que a gente tem que pensar, né, que alternativas existem para isso, para contornar isso. A gente vai acompanhar isso aqui e mostrar como isso é possível, de aproveitar melhor os recursos do FGTS. Então, essa é a questão. Não posso usar o FGTS na entrada. O que posso fazer? A dica que a gente pode falar é essa aqui. Como falamos anteriormente, os intervalos de uso são independentes.
Então, o fato de ser um impedimento do uso na entrada, porque o imóvel foi objeto de outra compra há menos de 3 anos, não impede de, após o registro do contrato na matrícula do imóvel, o comprador utilizar o FGTS tanto para amortizar como para pagamento de parte de prestação. Uma das coisas importantes para ressaltar, principalmente quem está comprando imóvel, são os custos e despesas que são arcadas no início do financiamento. Então, nós temos um exemplo aqui real de um financiamento imobiliário. Então, o valor do imóvel é de 585, 750 e 89. A pessoa utilizou recursos próprios e financiou 373, 055 e 13. Quais são as despesas que ela pagou nessa contratação? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Essa pessoa pagou R$ 22.191,52, ou seja, mais ou menos 4% do valor do imóvel. Uma coisa que a gente ressaltou aqui na apresentação é que a despesa de registro do imóvel, se for o primeiro imóvel financiado no SFH de imóvel residencial, o comprador tem direito a 50% de desconto. Inclusive, a gente no portal Clique Habitação, a gente tem um e-book totalmente gratuito para quem quiser capturar. É só procurar na aba e-book, está lá disponível. Então, além dessas despesas aqui, existem outras despesas que o comprador vai ter na aquisição. Vamos ver? Normalmente, quando você compra um imóvel, mesmo que seja uma pequena reforma, você vai fazer. Então, tem reforma, você vai ter que mobiliar o apartamento, alguma coisa você vai gastar, pelo menos. Normalmente, as pessoas têm que fazer várias aquisições, né, nesse sentido. Tá? E outra questão é a mudança. Invariavelmente, você vai ter que mudar de onde você está para o novo apartamento. Então, são várias despesas que a pessoa tem. Como que ela pode contornar isso? Nós vamos apresentar algumas opções para ele. Falamos já dos custos, né? Como a pessoa pode assim amenizar o orçamento mensal desse monte de despesas e pagamentos que ele vai ter, principalmente no início do contrato. Mas isso pode ser a qualquer momento do contrato, ok? Como nós estamos aventando a hipótese de que ele não pôde utilizar o FGTS na entrada, então uma alternativa para amenizar essa questão é o uso do FGTS para pagamento de parte de prestação, onde o comprador vai poder utilizar durante 12 meses até 80% do encargo mensal pagar com o FGTS. Isso é uma alternativa muito interessante. Vamos ver um exemplo? Então, vamos supor que o encargo mensal do comprador é R$1.000. O abatimento máximo que ele vai poder fazer é 80% desse valor, que é R$800. Então, R$800, como é por 12 meses, dá um total de 9.600, conforme a gente vê aqui. 80% do encargo vezes 12 vezes. Esse saldo que está apontado aqui, 9.600, tem que estar disponível na conta. Não pode ser baseado em depósitos futuros. Muita gente pergunta isso também, né? Então, ou seja, se você vai usar o FGTS para pagamento de parte de prestação, o valor tem que estar disponível para poder ser utilizado. Se você não tiver esses R$9.600, pode ser menos. Por exemplo, você tem R$6.000 na conta. Então, R$6.000 dividido por 12 dá um abatimento de R$500. Já contribui para melhorar o orçamento mensal do trabalhador. Então, o fato de ele ter um impedimento de uso no FGTS, existe essa facilidade para poder utilizar. E mesmo que ele utilize na entrada, é possível ele, a partir do registro do contrato na matrícula do imóvel, poder ter essa prerrogativa. Então, às vezes, é interessante, principalmente no começo do contrato, aproveitar que essa prerrogativa e utilizar o FGTS para pagamento de parte de prestação. Okay?
A outra possibilidade que existe é de redução da dívida. Então, você não pôde utilizar o FGTS na entrada. Então, o que você pode fazer? A partir do registro do contrato na matrícula do imóvel, você vai poder utilizar o FGTS para amortizar. Nessa amortização, você tem duas opções. Você pode optar pela redução da prestação ou pela redução do prazo remanescente do contrato. Vamos lá acompanhar? Na prestação, você vai reduzir o saldo devedor, você reduzirá a prestação A mais J proporcionalmente ao valor amortizado e o prazo remanescente será mantido. Na opção por redução de prazo, você vai reduzir o saldo devedor, você mantém a prestação A mais J próxima do valor atual, pode ter uma variação pequena desse valor, né? E o prazo vai ser recalculado, tá? Vai ser reduzido em função da amortização. Nós fizemos recentemente um vídeo sobre esse tema que pode ser procurado ali no nosso canal do YouTube. Okay? Quem quiser mais detalhes de como funciona, qual a melhor opção, que aí depende do orçamento de cada um, né? Então, pode acompanhar no vídeo que a gente já fez, aí que está disponível no canal do YouTube. Vamos falar um pouco sobre os intervalos que existem durante o financiamento. Então, durante o financiamento, a gente tem a opção de amortização e quitação e o pagamento de parte de prestação. Na amortização, a condição para o imóvel, como a gente já falou anteriormente, não há condição, não há impedimento nenhum. Para o trabalhador, existe um intervalo de 2 anos. Agora, o que a gente explicou anteriormente, o fato dele ter usado o FGTS na entrada ou para pagamento de parte de prestação não é impedimento dele utilizar para amortizar o quitar o financiamento. E aqui a gente vai explicar uma coisa que assim, muita gente pergunta também, pensando que a amortização ou a quitação são modalidades distintas. Na realidade, não é. Porque a quitação nada mais é do que a amortização total da dívida. Então, amortização e quitação é a mesma modalidade. Tá? Então, se você utilizou o FGTS para amortizar, para quitar o financiamento usando o FGTS, você tem que esperar um intervalo de 2 anos. E esse intervalo, que isso é importante ressaltar, é para cada trabalhador. Então, por exemplo, 2 pessoas compraram imóvel, somente uma usou para amortizar, a outra pode utilizar. O intervalo de 2 anos é para cada trabalhador. A outra opção é o pagamento de parte de prestação. Da mesma forma, não há impedimento para a questão do imóvel. Não importa se você teve impedimento ou não de utilizar na entrada, você pode, a partir do registro da matrícula do imóvel, você pode utilizar o FGTS para pagamento de parte de prestação. E você pode renovar a cada 12 meses. Então, essas são as prerrogativas de utilização de FGTS e os intervalos de uso durante o financiamento. Aqui é como você pode encontrar o Clique Habitação, a gente tem o portal, estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram e no YouTube também. Então, quem gostou, dá o like, compartilha. Quem tem alguma dúvida ou quer fazer algum questionamento, pode fazer um comentário que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Esse é o nosso livro, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, né, que está disponível no site para aquisição. Okay? Respondendo aquele questionamento feito no começo do vídeo, na hipótese do cliente ter liquidado o contrato utilizando o FGTS, a questão de se o comprador vai poder ou não usar o FGTS é aquilo que a gente ressaltou. Vai depender de que se utilizou o FGTS na entrada há menos de 3 anos ou não. Não haverá impedimento simplesmente pelo fato de ele ter usado o FGTS para amortizar. Não existe um intervalo, uma inter-relação entre a amortização e o uso do FGTS na aquisição pelo comprador. Então, o comprador vai ter que atender às condições de uso e o imóvel não pode ter sido objeto de transação com uso do FGTS na entrada há menos de 3 anos. É que os intervalos de uso nas 3 modalidades são distintos. Então, se você utilizar o FGTS na entrada,
A partir do registro do contrato na matrícula, você pode usar para amortizar e para pagamento de parte de prestação. Em ambas essas utilizações, não podem ser depósitos futuros, tem que ter, o saldo já tem que estar disponível. O FGTS, você pode utilizar sempre no primeiro imóvel financiado no SFH. Então, eventualmente, se você fez um financiamento e você já quitou o financiamento e veio a vender esse primeiro imóvel, você poderá utilizar o FGTS na aquisição de um segundo imóvel, desde que não atenda às condições de uso, né? Um abraço, pessoal.